Sejam bem-vindos. Começa agora mais um jogo económico. A partir de agora pode seguir-nos no site ou nas redes sociais do Jornal Económico, mas também na Bola TV. 4 anos depois, o Sport Lisboa e Benfica voltou a conquistar o título nacional e a contratação de um dos melhores jogadores da Eredivisie deixa antever um mercado pujante para os lados da luz. Do investimento à formação, passando pela gestão do dossiê Soares de Oliveira, Bruno Costa Carvalho, sócio e ex-candidato à liderança do clube, estará neste jogo económico e vai ser questionado por todos os temas que envolvem a atualidade dos encarnados. Este será então o tema para a segunda parte do jogo económico. Nesta primeira parte vamos arrancar com o novo campeão europeu, que levou 13 anos e 2 mil milhões de euros a chegar à conquista da Liga dos Campeões, e teremos ainda tempo para falar de dois dos melhores jogadores do mundo e da sua versão a Paris. Para já, dou as boas-vindas a Jorge Faria de Sousa e Rodolfo Alexandre Reis, e vamos seguir sem mais demoras para o hat-trick. Lançamos, como sempre, para debate três números que marcaram a semana e, Rodolfo, inevitavelmente teríamos que começar com o novo campeão da Europa. Assim é, Zé. Antes de mais, cumprimentar-te a ti e ao Jorge Faria de Sousa e arrancamos com o Manchester City, que 1,2 mil milhões de euros depois conseguiu vencer a Liga dos Campeões com o Pep Guardiola, ele que já tinha ganho 5 Premier League, 2 taças de Inglaterra, 4 taças da Liga e 2 supertaças de Inglaterra nos 7 anos que leva de Manchester City, mas faltava esse tão ambicionado título europeu que tinha fugido há 2 anos na final diante do Chelsea no Estádio do Dragão. Desta vez não fugiu, vitória por 1-0 frente ao Inter de Milão na última semana. Importa ainda referir, e como disseste bem neste arranque do programa, nestes 13 foram 1,2 mil milhões de euros gastos na era de Pep Guardiola, mas foram 2 mil milhões de euros nestes 13 anos que o grupo do Fundo Árabe leva à frente do Manchester City. Muito bem, e de facto foi muito dinheiro para conquistar uma Liga dos Campeões. É preciso recordar que o Manchester City entrou nesta última final da Liga dos Campeões com uma única conquista europeia, que tinha sido precisamente há 73 anos, a Taça das Taças. Entretanto, este City atravessou uma longa travessia até chegar a este nível de investimento e esta Liga dos Campeões. Naturalmente, estamos a falar aqui de uma grande equipa, de jogadores, dos melhores jogadores do mundo, o melhor treinador do mundo para muitos. Jorge, que sabor é que deixa esta conquista da Liga dos Campeões por parte do Manchester City? Antes de mais, cumprimentar-te a ti, Zé, ao Rodolfo e a todas as pessoas que nos estão a seguir. Obviamente que estamos a falar de um investimento absolutamente colossal. Óbvio, um dos clubes no mundo que mais investiu durante o mesmo período, mesmo se quisermos comparar com o próprio Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, etc. Claramente o City a fazer um investimento enorme ao longo deste período, seja no período da era Pep Guardiola, seja desde a entrada dos investidores, que, como o Rodolfo dizia, foram cerca de 2 mil milhões de euros e, portanto, um enorme investimento para terminar desta forma. Alerto para o seguinte, e nós por vezes falamos sobre isso, alerto para o facto da UEFA não fiscalizar questões de fair play financeiro, porque como Exatamente. E o City existe. começou esta temporada com sérios problemas ao nível daquilo que é precisamente a questão do fair play financeiro, não é? Sim, e veremos quais é que serão os desfechos a médio e longo prazo relativamente a esse tipo de análises por parte quer da UEFA, quer da FIFA, porque como sabemos, quer o City, quer o Paris Saint-Germain, quando há necessidade de injeção de verbas de marketing, são feitas essas injeções para precisamente poder contornar o fair play financeiro e poder continuar a contratar. Agora, obviamente, não deixa de ser, na minha opinião, neste momento a melhor equipa da Europa, pelo futebol que joga, tem um grande, grande treinador,
e acaba por ser uma vitória absolutamente justa. Foi a melhor equipa ao longo de todo o torneio, embora na final tenha sido um City ter uma capacidade de sofrimento, com o Inter a criar muitas oportunidades de golo, até com alguns lances absolutamente caricatos, mas acabou por ser, na minha opinião, uma vitória justa da melhor equipa. Portanto, claramente, parabéns para Pep Guardiola, para todos os seus jogadores, e agora aguardemos pelo desfecho do mercado. Já se fala muito da eventual saída até do próprio Bernardo Silva, que é neste momento o melhor jogador português da atualidade, e portanto pode eventualmente o City vir a perder alguns jogadores. Não deixa de ser curioso que Guardiola consegue conquistar esta UEFA, esta Liga dos Campeões, depois de ver sair jogadores que tinham sido importantes nas últimas épocas, como Gabriel Jesus, Zinchenko, que rumaram ao Arsenal, o próprio Sterling que rumou ao Chelsea. É verdade que chega a Haaland, que foi uma grande contratação, e termina a temporada com números absolutamente extraordinários. Veremos o que é que ditará o mercado. Para já, o que parece fechado é a continuidade de Pep Guardiola na liderança do City. E por aquilo que ele disse, serão mais 2 temporadas à frente do Manchester City, e é preciso recordar também que este clube ganhou um bocadinho ali a Premier League, quase no photo finish, depois de praticamente estarem sempre em segundo lugar atrás do Arsenal. Vamos passar, Rodolfo, para o segundo número deste hat-trick e vamos falar da escolha de Leo Messi para prosseguir a sua carreira. Falamos do Inter de Miami e de um contrato de 40 milhões de dólares por temporada que o Lionel Messi assinou na última semana com o clube norte-americano, cujo o dono é David Beckham, antigo jogador de futebol. Um contrato que inclui aqui, além destes 40 milhões de dólares por temporada, uma percentagem das receitas da MLS, a que se junta também o pacote das transmissões televisíveis, e ainda também uma percentagem de vendas da Adidas e da Apple. Portanto, e tocando aqui em Cristiano Ronaldo, muito se falou quando optou por rumar aos petrodólares da Arábia. Agora Messi ruma aos dólares norte-americanos, sendo aqui que uma ligeira diferença é que Ronaldo optou por ir para um clube que lutou até praticamente ao fim do campeonato pela luta pelo título, enquanto Messi vai chegar a um clube que atualmente está no último lugar da Conferência Este norte-americana. Sendo que Lionel Messi, em termos de valor de mercado, tem 45 milhões de euros, de acordo com o Transfermarkt, a avaliação do passe futebolístico de Leo Messi, a avaliação de todo o plantel do Inter de Miami, no seu global, também de acordo com o Transfermarkt, é de cerca de 35 milhões de euros. Jorge, naturalmente falamos aqui recorrentemente neste jogo económico de escolhas desportivas que não são assim tão óbvias e muitas vezes são discutíveis. Provavelmente gostaríamos de ver Messi numa Premier League, num regresso à La Liga, quem sabe a debater-se contra defesas duríssimas na Série A, ou então na competitividade, pelo menos foi assim esta temporada, da Bundesliga. A verdade é que Leo Messi, com todos estes com todo este leque em aberto, escolhe ir para os Estados Unidos e logo para o clube mais modesto da Major League Soccer. Sim, não deixa de ser, na minha opinião, uma enorme surpresa. Já suscitou inclusivamente críticas por parte do próprio Gerard Piqué, porque haveria, ou falou-se muito da possibilidade de Messi rumar novamente ao seu Barcelona, onde foi claramente a etapa mais feliz da sua carreira. E com as saídas de Piqué, de Jordi Alba, Sérgio Busquets, a verdade é que o Barcelona tem vindo a fazer um esforço para baixar a sua folha salarial, e o que a própria imprensa desportiva espanhola noticiava era a possibilidade por via desse esforço significativo que o Barcelona estaria a fazer, poder terminar com esse regresso de Lionel Messi. Acabou por não ser assim. Messi tinha uma outra proposta também, segundo o que tem vindo a ser veiculado pela imprensa desportiva, da Arábia Saudita, e que era de valores absolutamente astronómicos,
No campeonato dos mais bem pagos, Ronaldo continua a ser o mais bem pago, porque continua a oferir qualquer coisa como 100 milhões de euros por temporada, e Messi vai receber no Inter de Miami 40 milhões por temporada, sendo que a médio e longo prazo, como dizia o Rodolfo, rubrica um contrato quer com a Apple, quer com a Adidas, e no caso da Adidas um contrato vitalício, e portanto a médio e longo prazo pode equilibrar esses números com Cristiano Ronaldo, que como sabemos é patrocinado esse pela Nike. Não deixa de ser curioso, e deixar também aqui esta nota e estes números que me parecem interessantes. David Beckham, quando se transfere para os LA Galaxy, já numa fase também final da sua carreira, foi nessa altura que adquiriu o Inter Miami por qualquer coisa como 25 milhões de euros. Hoje o clube vale 600 milhões. Desde o anúncio oficial da aquisição de Lionel Messi, nas próprias redes sociais aumentaram drasticamente o número de seguidores, e portanto não deixa de ser curioso que também o próprio David Beckham se tenha transformado em grande magnata, olhando para aquilo que foi o investimento que fez no Inter Miami, ao valor que tem o clube hoje, embora desportivamente, como disseste bem, estamos a falar do último classificado da MLS. E estamos sempre à espera de um boost da Major League Soccer. Dizem sempre que agora é que a principal liga norte-americana vai se catapultar para se tornar relevante o futebol nos Estados Unidos. Vamos ver se Leo Messi consegue ter essa capacidade de dar visibilidade e de dar importância ao futebol nos Estados Unidos. Partimos para o terceiro número deste hat-trick, e é mais um jogador que à partida poderá estar de malas feitas para sair do Paris Saint-Germain, Rodolfo. Falamos de Kylian Mbappé, ele que tem um valor de mercado, de acordo com o Transfer Market, de 180 milhões de euros, e um ano depois, Kylian Mbappé volta a agitar o mercado de transferências neste verão. Há um ano, quando tudo parecia indicar que o internacional francês estava a caminho do Real Madrid a custo zero, Kylian Mbappé surpreendeu tudo e todos e acabou por renovar com o Paris Saint-Germain por mais 3 anos, com um salário de 50 milhões de euros anuais, a que se juntou o tal polémico prémio de assinatura de 100 milhões de euros. Esse contrato de 3 anos termina na época 2024-2025, sendo que é aqui neste último ano de contrato que está toda a celeuma agora criada, porque nesse último ano a vontade vai depender de Mbappé se renova ou não contrato com o Paris Saint-Germain, e o internacional francês já deu a entender que não quer renovar o contrato com o clube parisiense. Desta forma, se Paris Saint-Germain não vender Mbappé na próxima janela de mercado, existe aqui a séria possibilidade de um dos melhores futebolistas do mundo deixar o Paris Saint-Germain de mãos a abanar já no final da temporada, que se irá iniciar em julho. De resto, o Paris Saint-Germain já fez um ultimato a Mbappé: ou vende agora, ou então vai obrigá-lo a renovar contrato quando terminar este de 3 anos. Ou seja, os dirigentes do Paris Saint-Germain não se podem queixar de ter uma vida pacífica, e de facto têm sempre aqui problemas para resolver. Há aqui duas afirmações muito interessantes. O Rodolfo mencionou uma delas. Uma delas é que, de facto, Kylian Mbappé já disse que não ia renovar, mas por outro lado, o próprio jogador, considerado o melhor jogador francês da atualidade, já garantiu que quer continuar no Paris Saint-Germain, pelo menos esta temporada. E, portanto, temos aqui à vista, Jorge, um autêntico braço de ferro, porque de certeza que o Paris Saint-Germain, depois daquilo que investiu para manter Kylian Mbappé no seu plantel e também como grande figura da principal liga francesa, uma das Big Five, de certeza que o Paris Saint-Germain não quer ficar de mãos a abanar depois de todo este investimento. Bem, a propósito disto, é bom recordar que já não é a primeira novela de Kylian Mbappé. Aliás, recordo que há sensivelmente um ano estávamos aqui e muita gente já dava como certa a aquisição de Mbappé pelo Real Madrid. E eu na altura já tinha dito que havia a possibilidade ainda de poder haver a renovação de contrato. A verdade é que prolongou o seu vínculo com o Paris Saint-Germain, com, na altura, um prémio absolutamente extraordinário de 100 milhões de euros de prémio de assinatura, 50 milhões de vencimento por temporada, numa operação que inclusivamente envolveu
o próprio presidente Emmanuel Macron, se bem nos recordarmos, com uma polémica gigantesca com o presidente da La Liga. Um apelo à pátria, quase. Exatamente, um apelo à pátria por parte de Emmanuel Macron, com uma polémica também envolvendo o presidente da La Liga, que tinha como eventual porta-estandarte para uma recuperação da própria Liga Espanhola a sua aquisição. A verdade é que acabou por permanecer em Paris e não rumar ao Real Madrid. Segunda nota que me parece pertinente, eu acho que o próprio Mbappé já percebeu, para ganhar bola de ouro e vencer a Liga dos Campeões tem que sair do Paris Saint-Germain. Veremos se ruma a um emblema da Premier League ou se é desta que efetivamente pode rumar ao Real Madrid, sendo certo que, e esta é a terceira nota que me parece pertinente, Mbappé tem falado muito da questão do seu posicionamento em campo, que não gosta de jogar como 9. Olhando para uma eventual transferência para o Real Madrid, é a única posição onde pode encaixar, porque Mbappé não acredito que tire lugar a Vinícius Júnior, que tem feito épocas absolutamente extraordinárias e é claramente um dos jovens mais promissores do mundo do futebol, e portanto encaixando num Real Madrid seria para o lugar de Benzema e seria para a posição 9, coisa que Mbappé já veio dizer que não é essa a posição que pretende, não é essa a posição onde pretende atuar no terreno de jogo. Sendo que nestes últimos dias houve também umas declarações polémicas por parte do dono do Paris Saint-Germain, em que alegadamente não tinha a pretensão de vendê-lo ao Real Madrid. E, portanto, a grande dúvida é perceber se Mbappé irá permanecer no Paris Saint-Germain. Pode vir a ser a grande novela deste verão, essa permanência ou não, uma eventual saída, sendo que se terminar o contrato a custo zero, também vai coincidir com o final do mandato de Emmanuel Macron, e portanto provavelmente nessa altura será libertado pelo clube parisiense. Agora, parece-me claramente que tudo o que sucedeu esta temporada e obviamente ao nível interno o Paris Saint-Germain cumpriu a sua obrigação, conquistou o título. Acho que o próprio clube deve fazer uma profunda reflexão sobre o que tem vindo a acontecer recentemente, porque me parece que muito mais, e entretanto Galtier saiu, por exemplo, o treinador, muito mais do que eventuais saídas e agora querem também despachar Neymar Júnior. A verdade é que depois da saída de Messi e uma eventual saída de Neymar, perdem aqueles que têm vindo a ser os grandes craques que levaram um grande esforço financeiro nas últimas épocas, mas desportivamente as coisas não têm corrido bem. Muito bem, e do campeão francês para o campeão português, na segunda parte do Jogo Económico vamos falar do Benfica. É já a seguir. Estamos de volta para a segunda parte deste Jogo Económico. O novo campeão nacional acabou de fazer o maior investimento da sua história e promete uma forte aposta no plantel. Da eventual saída de Domingos Soares de Oliveira à prometida auditoria forense, são muitos os temas que vão ser abordados nesta segunda parte, que conta com a entrevista do jornalista Rodolfo Alexandre Reis a Bruno Costa Carvalho, sócio e ex-candidato à presidência do Sport Lisboa e Benfica. A bola fica do teu lado, Rodolfo. Obrigado, Zé. Temos connosco nesta segunda parte do Jogo Económico o Bruno Costa Carvalho, antigo candidato à presidência do Sport Lisboa e Benfica, a quem agradeço a sua presença neste programa. E eu é que agradeço o convite. Muito obrigado. Bruno Costa Carvalho, o Benfica, 4 anos depois, voltou a ganhar o Campeonato Nacional. Começo por perguntar, na sua opinião, quem é que foram os principais responsáveis pela conquista deste título? Ora bem, os responsáveis quando se ganha são muitos, não é? Portanto, não é isto uma coisa de equipa. Eu acho que a grande responsabilidade, se há uma que nós temos que atribuir, é sempre ao responsável máximo, que é Rui Costa, que fez duas coisas que eu acho que foram bem feitas. Uma aposta desportiva clara, portanto, que foi anunciada, e depois a contratação de um treinador que de facto veio a provar-se que foi uma boa escolha e, portanto, acho que foram criadas as condições no Benfica para que o Benfica pudesse ganhar o campeonato. Portanto, nós
começamos muito bem em termos desportivos o campeonato, depois tivemos ali uma oscilação que foi conhecida num momento bastante complicado e coincidiu com a eliminação da Liga dos Campeões, mas eu acho que o grande responsável, o grande obreiro, de facto, foi o presidente Rui Costa, que percebeu que o Benfica tinha que ganhar um campeonato para voltar à liderança do futebol português e ser competitivo no momento, e nós vamos já falar disso, certeza, que para o ano as coisas vão se tornar mais complicadas, com menos um acesso à Liga dos Campeões, só havendo um acesso direto e outro já nas eliminatórias. Isso faz com que as coisas vão fiar mais fino a partir do próximo ano, e portanto é muito importante que o Benfica faça essa aposta desportiva que foi feita e que seguramente vai continuar a ser feita. Aliás, já vimos uma contratação a mais cara de sempre que o Benfica alguma vez Sim. fez, indicador de que isso vai continuar. Pegando precisamente nessa contratação do médio turco Orkan Koksu, que dos tais 25 milhões de euros, a contratação mais cara da história do Benfica. Já percebemos que por aqui a bitola a nível dos investimentos no Benfica está elevada, precisamente até para reforçar essa aposta na revalidação do título, mas principalmente na entrada da Liga dos Campeões. Já percebemos que para o ano o futebol português vai perder uma equipa na Champions. O que é que podemos esperar não só da parte do investimento do Benfica para a próxima temporada, mas também ao nível dos reforços que podem daí vir? Ora bem, é evidente que nós neste momento só podemos teorizar, não sabemos muito bem o que é que vem a seguir, nem sabemos aquilo que vai ser vendido, porque é muito provável que o Benfica também não compre só, mas também venda durante esta janela de mercado o que tem vindo a acontecer. E diga-se de passagem que o Benfica tem vendido bastante bem, ou seja, em termos de valores altíssimos, valores na cláusula de rescisão ou lá muito perto, e portanto acho que nesse sentido o Benfica neste mercado provavelmente também irá vender e não irá só comprar. Mas quem tem ouvido ao longo destes anos falar sobre o Benfica, eu não posso criticar quando é executado aquilo que eu defendo há bastante tempo, que é o reforço sério da qualidade do plantel do Benfica, para nos aproximar dos melhores da Europa e para nos afastar, digamos, dos nossos rivais internos. Portanto, eu defendo sempre que esta questão da aposta do Benfica, acompanhada com um rigor financeiro grande, em corte de custos, às vezes bastante desnecessários, que alguns que eu vejo e que acho que o Benfica deve ter bastante cuidado, para exatamente que haja dinheiro para esta aposta na equipa principal. A contratação do Coxo por 25, mais 5, creio que são mais 5 de variáveis, enfim, que podem ainda vir a ser pagos, mas com uma cláusula de rescisão de 150 milhões de euros, com o clube de origem, que é o Feyenoord, ficando com, penso eu, 20% dos direitos esportivos Sim, sim. da próxima transferência. Isto também mostra que o Benfica é reconhecido no mercado já europeu ou mundial, até porque os clubes argentinos também já sabem disso com bastante clareza, que o Benfica é capaz de valorizar os seus ativos, de valorizar os seus jogadores e depois de fazer transferências por valores que esses clubes de origem dos jogadores seria valores completamente impensáveis se os clubes conseguirem vender esses jogadores pelo preço que o Benfica acaba por conseguir vender. Por isso eu acho que é muito provável que vejamos mais 2 ou 3 contratações, não por estes montantes, mas dos jogadores que este técnico tem pedido. Há também aqui uma questão, este técnico com o Frederic, sobretudo com o Frederic, acho que se credibilizou muito na sua compra. O que eu estou a falar do Arsenal, eu gosto mais de Frederic porque eu não sei bem pronunciar o nome dele, mas É complicado, é complicado. toda a gente diz assim à sua maneira, mas a verdade é que foi uma excelente aquisição. Ninguém tem dúvida disso, e isso veio credibilizar muito o treinador, quer
pela prestação do jogador, pelo seu empenho, pela qualidade e até pelo seu preço. E, portanto, eu acho que abriu-se aqui uma janela de confiança relativamente ao treinador e acredito genuinamente que o Benfica este ano vai ser uma equipa mais forte, mais reforçada e que tem a vantagem ainda de ter os seus dois, digamos, adversários, ou 3 adversários, o Braga no campo é adversário, mas mais frágil financeiramente, mas o Porto e o Sporting bastante afastados em termos de capacidade financeira que o Benfica neste momento de facto tem, fruto muito deste aumento de receitas, quer por jogadores, quer por Liga dos Campeões, quer por bilheteira. Ou seja, o Benfica tem conseguido entrar num ciclo bastante positivo, numa espiral, digamos, positiva, mas que só é possível manter com a conquista do campeonato e por isso tão importante ganhar o próximo campeonato, porque ainda esta diferença poderá vir a aumentar de uma forma bastante decisiva. Continuando aqui neste tema do investimento, o treinador do Benfica, Roger Schmidt, mostrou nesta temporada que também esteve atento à formação do Benfica no Seixal, como foram à aposta no defesa central António Silva e agora numa parte final mais da temporada no jovem médio do meio campo, o João Neves. Perguntava-lhe em que medida é que o Benfica poderia evitar estes investimentos mais avultados, apostando mais na formação do Seixal, até porque temos visto nos últimos dias alguns jovens não a rescindirem, mas a terminarem o contrato com o clube e a não renovarem, inclusive alguns que fizeram parte da equipa que até ganhou a Youth League. Eu acho que o modelo à Sporting que foi usado há uns anos, que já não é bem o que o Sporting usa, de só a canteira, mostrou que não era um modelo eficaz. Portanto, não era um modelo ganhador para se poder ganhar campeonatos. E eu acho que, neste caso, e eu que durante vários anos fui crítico de várias coisas que se passavam no Benfica, eu estou plenamente de acordo com aquilo que está a ser feito. Ou seja, é usada a canteira de facto, ou seja, nós temos, como disse bem, 2 titulares, um logo desde o início, quase impensável, o António Silva, ninguém imaginaria que ele fosse tão bom e que fosse agarrar o lugar daquela forma, e depois este miúdo João Neves, que surpreendeu também toda a gente, e temos 2 jogadores que foram promovidos este ano. É muita coisa, não é nada desprezível, é mesmo muita coisa. Agora, esses jogadores têm que ser enquadrados com aquilo que há, com outros jogadores muito bons e que não têm que vir necessariamente da nossa canteira, até acho que não devem vir de outros campeonatos, de outras experiências, já com outra rodagem, e que acrescentem de facto valor. Ou seja, porque andarmos aqui a comprar, como já aconteceu, aqueles jogadores de 3 e 4 milhões que nunca jogaram no Benfica e toda a gente sabia que nunca eram para jogar no Benfica, e essas aquisições aconteciam quase sempre provenientes dos mesmos clubes, sempre negócios estranhíssimos, que toda a gente sabia que era um negócio estranho, e toda a gente sabia que eram jogadores que não eram para na verdade, jogarem no Benfica, e portanto vinham por outros motivos, fossem os quais fossem, que eu acho que era uma história que eu gostava de ver esclarecida e para a qual chamei a atenção durante vários anos. Ver a concentração da dispersão desses meios e vê-los agora concentrados em jogadores de altíssima qualidade e que podem fazer a diferença e que enquadrem os tais miúdos da canteira, esse equilíbrio parece-me essencial e que está a ser conseguido. Ou seja, eu não quero ver 7 jogadores da canteira a jogar ao mesmo tempo no Benfica, porque não me parece realista. O Sporting já fez isso e não ganhava nada. Também já vimos o contrário de não ter nenhum jogador dos nossos jovens, o que também não faz nenhum sentido, sendo a formação do Benfica uma das melhores do mundo e é reconhecido isso por toda a gente. Portanto, é uma formação de altíssima qualidade. E por isso, ver essa mistura é aquilo que eu acho que faz mais sentido para o Benfica e é aquilo que está a ser feito. Quanto aos miúdos que se vão embora prematuramente, sem nunca ter dado nada ao Benfica, sem terem chegado à equipa principal do Benfica, que são um problema mais de empresários, na minha opinião, o historial mostra que normalmente eles não são muito felizes. Portanto, eu acho que aqueles que jogam no Benfica, que foram formados no Benfica, que o Benfica os transaciona depois, tendem
a chegar muitíssimo mais longe e muito melhor do que acontece àqueles que saem de costas voltadas com o clube. Mesmo aqueles que o Benfica, no fundo, vendeu e utilizou pouco, como for o caso, e que foram vendas encapotadas, horríveis, mal feitas, mentirosas, porque andavam a enganar os adeptos do Benfica, a dizer que eles eram emprestados e que voltavam, e na verdade foram vendidos por valores ridículos, como foi o caso do Bernardo Silva, do Ivan Cavaleiro e do João Cancelo. Mesmo esses saíram com, digamos, a bem do Benfica. A bem com o Benfica. E não a bem do Benfica, a bem com o Benfica. Todos aqueles que tendem a sair assim, desta forma mais ou menos especulativa por parte dos empresários, sem terem o devido enquadramento dentro da estrutura do Benfica, normalmente está-se à procura de um lucro imediato e dificilmente esses jogadores acabam por triunfar. Saindo aqui das 4 linhas, o Benfica na parte final da época angariou 50 milhões de euros numa emissão obrigacionista. Como é que avaliou a ida do clube, neste caso da SAD ao mercado? Eu acho que o mercado respondeu muitíssimo bem. Eu penso que na altura, eu não tenho os números muito presentes, mas eu acredito que acho que a procura relativamente aos títulos de obrigacionistas foi tipo, posso estar aqui a dizer uma asneira, mas acho que deve ter sido 4 vezes superior à quantidade que o Benfica emitia, ou seja, do financiamento que o Benfica necessitava. Os instrumentos de tesouraria e financeiros que o Benfica utiliza parecem-me absolutamente normais. Eu vejo aqui algum descontentamento, às vezes, enfim, de um rollover de operações que eu também, às vezes, não acho grande graça, no fundo, estarmos a pedir empréstimos para pagar outros. Mas, de facto, já passamos o tempo em que o Benfica esteve muito mais endividado do que está hoje. O Benfica teve um passivo mais ou menos quase 100 milhões acima do que tem hoje, e teve durante vários anos, e era uma coisa que eu quase pregava sozinho no deserto, teve em situação de falência técnica. Aliás, como está o Futebol Clube Porto e o Sporting. E que falência técnica significa que tem valores do passivo superiores aos valores do ativo. Acontece que neste momento o Benfica não tem um ativo bastante superior ao seu passivo, portanto tem não sei quantos milhões, 109 ou 110 milhões de situação líquida positiva, e portanto a partir daí o uso de instrumentos financeiros de financiamento parece-me uma coisa absolutamente normal de prudência de gestão, para que nunca haja quaisquer problemas de tesouraria, porque o Benfica, se há coisa que tem conseguido cumprir há muitos anos, são todos os seus compromissos, seja de pessoal, seja de financiamentos. Nem todos os nossos adversários têm conseguido isso. Por exemplo, nós vimos o Sporting com dificuldades em pagar, ou não pagando mesmo, um empréstimo obrigacionista. Vimos perdão de dívida da banca ao Sporting. Vimos o Porto com dificuldades em cumprir o fair play financeiro, ou mesmo sem o cumprir, e mesmo este ano está novamente em dificuldades para conseguir cumprir as metas traçadas pela UEFA. Portanto, e nós queremos um Benfica saudável, portanto o uso de instrumentos financeiros é absolutamente normal, e de facto a confiança que o mercado mostrou nas obrigações do Benfica foi enorme, e se quer que diga de uma forma absolutamente justificada, porque de facto o Benfica tem sido muitíssimo cumpridor em todas as suas obrigações. Não é? Temos aqui cerca de 5 minutos ainda para esta nossa conversa. Um dos temas mais debatidos no universo Benfica tem sido a saída de Domingos Soares de Oliveira. Acredita que a transição para esta nova época é o momento ideal para que essa mudança seja efetuada? Eu acho que o Domingos Soares de Oliveira já devia ter sido do Benfica há bastante tempo. Aliás, eu acho que o Domingos Soares de Oliveira devia ter saído do Benfica quando saiu o Luís Filipe Vieira, porque o Luís Filipe Vieira sai do Benfica pressionado pelo processo e pelo juiz Carlos Alexandre, como todos sabemos, e o motivo era aquele saco azul que toda a gente o conhece. E também já houve outra questão que foi aquela OPA manhosa que o Benfica queria fazer naquela operação, digamos, que ele deixa-se para as autoridades investigarem, mas não me parece muito difícil de entender, que o Rei dos Frangos andava a comprar as ações como se não houvesse amanhã a €1,
e de repente aparece uma OPA para ele comprar, para ele vender as ações a 5 euros, tendo quase 14 milhões de euros de lucro, sendo que há relações entre as mulheres, de empresas, enfim, acho que isto é um escândalo total, mas isso já foi dito e também disse nessa altura que pensava do assunto. E isto para dizer que quando o Vieira sai com um problema de saco azul no Benfica, todos nós que gerimos empresas ou que sabemos de empresas, sabemos que ninguém faz nada numa empresa. O Luís Vieira não podia fazer nada sozinho no Benfica, não podia movimentar o dinheiro do Benfica sozinho. Portanto, para movimentar dinheiro no Benfica, precisava do acordo e da concordância e da conivência do seu administrador com o plano financeiro. Das duas, uma, ou o administrador sabe o que está a fazer e, portanto, sabia de tudo, ou então era incompetente e não sabia de nada, e, portanto, hoje em dia temos um país em que normalmente as pessoas não sabem de nada, mas um administrador com o plano financeiro não pode alegar que não sabe. Portanto, o que aconteceu? Saiu Vieira e saiu a pessoa abaixo de Domingos Soares Oliveira, que era o Miguel Moreira, por causa do mesmo caso. E ficou, estranhamente, o administrador com a pasta financeira, que no fundo era responsável pelo que estava a acontecer. Isto, somando ao caso da OPA, que o Domingos Soares Oliveira também defendeu de uma forma quase extraordinária, e já não falo dos casos dos colégios e da escola, do pagamento de casamentos à filha e estas coisas assim, que enfim, que só depois de reconhecidos é que evidentemente foi devolvido dinheiro ao Benfica. Estamos a falar de pessoa que ganha centenas de milhares de euros por ano no Benfica, portanto não devia-se cortar muito a este género de situações. Eu acredito que o grande fator de risco para Rui Costa neste momento, e para a minha pena, porque eu apoiei e votei em Rui Costa e estou satisfeito com a gestão de Rui Costa do Benfica, eu acho que o grande fator de risco é Domingos Soares Oliveira, porque estas investigações, nós não ouvimos falar delas, mas nenhuma delas parou, as coisas continuam a mexer. E se calhar um dia podemos ter aqui uma surpresa desagradável e depois Rui Costa não pode dizer que não sabia, porque desta vez tem que saber. E foi avisado por muita gente, até foi avisado por mim numa Assembleia Geral, que neste momento Domingos Soares Oliveira é um risco no Benfica. Portanto, isto não tem nada a ver com uma questão pessoal, não tem a ver com nada. Acho que Soares Oliveira faz um bom trabalho no Benfica, mas o trabalho que faz um administrador financeiro não é ele que gera as receitas das vendas, ou seja, o Benfica, se tem sucesso, não é Domingos Soares Oliveira que o deve. O Domingos Soares Oliveira organiza as contas, que é uma coisa um bocadinho diferente. Portanto, o sucesso e o insucesso financeiro do Benfica depende muito mais de Rui Costa e também depende muito mais de Vieira do que propriamente de Domingos Soares Oliveira, sem tirar o mérito. Há muito mais gente capaz no universo do Benfica para assumir essa pasta e eu acho que essa renovação impõe-se e eu acho que o próprio Domingos Oliveira já entendeu que neste momento não tem grandes condições para permanecer no Benfica. Costa, eu acho que estamos mesmo em cima do final desta conversa, mas pedir uma resposta muito sucinta. Um dos temas que parece ter desaparecido da discussão do universo do Benfica é a auditoria forense que o Rui Costa antecipou que podia ser conhecida este ano. É importante que hajam resultados dessa análise. Claro que sim. Aliás, não é só isso, é também a revisão dos estatutos que foi prometida ainda não aconteceu, mas a auditoria parece-me que sim, e não andemos a brincar com as pessoas a dizer que alargamos a auditoria aos casos que a polícia está a investigar e agora a todos. Enfim, uma auditoria a tudo. E o Benfica é uma sociedade cotada e, portanto, tem a obrigação de total transparência perante o mercado, perante os seus acionistas, e mesmo que não fosse, mas é uma sociedade cotada em bolsa, portanto, tem que, neste momento, prestar essa informação por lei e é obrigatório que toda a contabilidade do Benfica seja transparente e limpa. Portanto, uma auditoria forense que seja feita, a conclusão mais natural é que não destaque nada de especial. Se por acaso destacar alguma coisa, as pessoas que são responsáveis por isso e cometeram algum crime têm que ser penalizadas. Isto é tão simples quanto isto. Quem não deve, não tem. Bruno Costa Carvalho, mais uma vez agradeço-lhe a sua presença neste jogo económico. Certamente voltaremos a falar numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Já a seguir, na terceira parte, fique com as escolhas da semana. Estamos de volta para as escolhas da semana do Jorge Faria de Sousa. Jorge, vamos já começar pelo número
20 mil milhões. 20 mil milhões, que é o número que alegadamente a Arábia Saudita pretende investir no futebol, com vista não só ao crescimento da modalidade no seu país, mas também, sobretudo, olhando muito para essa candidatura a receber o Mundial em 2030. Para já ocorreram, além, obviamente, da transferência no mercado de inverno de Cristiano Ronaldo, já foram confirmados 2 jogadores que irão rumar ao futebol saudita. Estamos a falar de Kanté e de Benzema, com contratos absolutamente estratosféricos, e todos os dias têm vindo a ser veiculados pela imprensa desportiva novas possibilidades de outros jogadores, outros craques poderem rumar do futebol europeu para a Arábia Saudita, para já deixar aqui este número para um investimento que será colossal, depois de Cristiano Ronaldo, já com Benzema e Kanté integrarem as fileiras dos clubes sauditas. E vamos fechar com Pep Guardiola. Pep Guardiola, porque obviamente faz uma época absolutamente extraordinária, conquista a Premier League, conquista a Taça de Inglaterra em Wembley e sumou a Liga dos Campeões no passado fim de semana. É um feito absolutamente extraordinário, é o segundo triplete da sua carreira, o 35º título, volta a vencer a Liga dos Campeões depois de tê-lo feito ao serviço do Barcelona, e portanto teria que ser aqui a figura da semana para um dos melhores treinadores do mundo. Muito bem, Jorge Faria de Sousa, muito obrigado. Até para a próxima semana. Voltamos naturalmente para a próxima semana, sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.